Eu sou Eliane do curso de Engenharia de Produção, professor Wallace. Bom, quando o assunto é planejar, gerenciar e projetar nas áreas de recursos humanos, materiais e financeira de uma empresa, saiba que essa é uma tarefa do engenheiro de produção. Essa profissão basicamente busca trazer mais qualidade para os serviços dessas áreas, aumentando a produtividade e a rentabilidade do negócio. Por conta disso, nós vamos listar algumas funções exercidas por esse profissional e explicaremos cada uma delas detalhada para você. Analisar e definir a estrutura de uma empresa. Chamado como desenvolvimento organizacional, o engenheiro de produção tem como função nas empresas definir a sua estrutura desde as finanças até a produção. Bom, o engenheiro organizacional ele irá analisar o perfil do negócio, definindo a estrutura, montando um planejamento estratégico de tarefas e crescimento da empresa. É a metodologia que possibilita aos gestores redesenhar a estrutura, adequando-a a novas necessidades e desafios. Pode-se conceituar a engenharia organizacional como sendo o processo integrador de diversas disciplinas fundamentais ao planejamento e à gestão estratégica de uma organização, pública ou privada, visando maximizar resultados, contemplando os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade organizacional. A engenharia organizacional é, portanto, a abordagem que permite ao gestor realizar a modernização organizacional. Essa metodologia compreende em síntese 8 abordagens. Abordagem sistêmica, utilizada em todo o processo pelo princípio que enfoque sistêmico e do processo de análise de sistema na identificação de testes, seleção e planejamento da implementação. Qualidade e produtividade, utilizada em todo o processo através dos princípios da gestão de qualidade, visando o aperfeiçoamento constante dos processos de execução da organização. Inovação tecnológica, utilizada em todo o processo, objetivando, de forma proativa, estar à frente na identificação e implementação dos avanços tecnológicos disponíveis e compatíveis com as oportunidades e condições da organização. Psicossocial, utilizada em todo o processo pela caracterização da cultura e do clima organizacional, servindo de parâmetro para as decisões de implementação, garantindo a participação e integração dos recursos humanos da organização em todas as partes do trabalho. Estratégica, utilizando no início dos trabalhos como base para a identificação da perspectiva estratégica da gestão da organização ou unidade objeto de estudo, garantindo o apoio e compromisso da direção, através da elaboração de um diagnóstico situacional e aprovação de um plano de trabalho. Organizacional, utilizada após a abordagem estratégica, quando já estão perfeitamente identificadas a missão, política e diretrizes, objetivos globais e específicos, estratégias e metas organizacionais e no trabalho de caracterização sistêmica da organização, para a atuação dentro de um enfoque ambiental com base na concepção do sistema, na infraestrutura funcional e orgânica e na organização das informações técnicas, estas aplicadas de forma simultânea e integrada. Informacional, utilizada em subsídio à abordagem organizacional, compreendendo o objetivo e desenvolvimento dos mecanismos de análise de informação. Projetos, utilizadas no planejamento e no controle dos trabalhos de implementação dos objetivos organizacionais. Então, aqui a gente pode ver as etapas, as fases
bases, os processos da engenharia organizacional. Gerenciar finanças. Os engenheiros de produção são extremamente eficientes em gerenciar as finanças de uma empresa. O processo de gestão de custo é fundamental porque ele tem o poder de ampliar o potencial competitivo da empresa. Sendo assim, o reconhecimento desse potencial ocorre quando a organização é capaz de se destacar no mercado diante da comparação com outros competidores semelhantes. Então, dentro do gerenciamento de finanças, a gente tem que ter um planejamento de gerenciamento de custo, que define a política, procedimentos de planejar, gerenciar e executar os custos da empresa e controle. Estimar o custo, determinar o orçamento e controlar, quer dizer, monitorar se todo o projeto está correndo conforme o planejamento e também se houver algum desvio, que isso possa ser sanado, né? Ser resolvido. Fazer parte da engenharia do trabalho. A função deles é administrar mão de obra para a produção de produtos de uma empresa. Avaliar e administrar mão de obra para a produção de bens ou prestação de serviço, sendo responsável por validar os custos, instalação e prazos para possibilitar a execução do trabalho. Então aqui a gente tem uma função, né? A função da produção se preocupa principalmente com os seguintes assuntos, que é a estratégia de produção, né? Projeto de produtos e serviços. Na estratégia de produção a gente pode destacar as diversas formas de organizar a produção para atender a demanda e ser competitivo. Projeto de produtos e serviços, a criação e a melhora de produtos e serviços para atender e satisfazer o cliente, né? E apresentar produtos de qualidade. Sistema de produção é o arranjo fixo e o fluxo produtivo, né? Como é que a produção vai ocorrer dentro da empresa de forma eficiente e eficaz, né? Arranjos produtivos, produção artesanal, produção em massa e produção enxuta, ergonomia, e aí a gente vê a preocupação com o trabalhador, né? De forma que ele possa produzir para a empresa, mas também protegendo a sua saúde. A gente fala aqui de saúde física, saúde mental, né? Estudo de tempos e movimentos, isso tem muito a ver com quanto tempo eu levo para produzir algum item e quanto isso vai me gerar de custo, né? O ideal é que seja produzido numa escala de tempo menor e ter mais produção, mas até que ponto isso vai impactar no processo, né? Até que ponto vai ser gerado produtos de qualidade. Planejamento de produção é planejamento de capacidade agregado ao plano mestre de produção e sequenciamento. Planejamento de controles de projeto. Planejar e controlar os processos de produção. Todas as etapas de produção passam pelo engenheiro e cabe a ele fazer um planejamento e controlar os processos. Evitar erros, pois qualquer erro de um engenheiro pode custar muito para a empresa. Então, nessa parte, a gente vem falando de avaliar e administrar a mão de obra para a produção de bens ou prestação de serviço, sendo responsável por validar, será responsável por implementar e administrar o processo de produção, de seleção de matéria-primas até a saída do produto. Também irá estabelecer e fiscalizar padrões de qualidade, gerenciar operações de logística, armazenagem e distribuição dos produtos. O planejamento de produção é responsável por alinhar a demanda do mercado e a capacidade produtiva da empresa. Então a gente verifica aqui que há necessidade de alguns fatores para que isso ocorra. Previsão de demanda. Precisa entender o que o mercado almeja naquele momento. Abordagem qualitativa. Aqui a gente não fala de análise de custo, né? Geralmente é usada por pequenas empresas, né? Ou quando a medição dos dados do período anterior não é suficiente. Abordagem quantitativa.
esse tipo de análise conta com a exatidão dos números. Esses números devem ser dados de períodos de vendas anteriores, por semanas, meses e até ano, dependendo do tipo de empresa, né, que está sendo gerenciado. Vale lembrar que produtos têm sazonalidade, né, então isso pode alterar significativamente o resultado. Planejamento de capacidade. Conseguir planejar a capacidade produtiva é importante, pois evita desperdício de tempo e dinheiro, otimiza os processos e potencializa os esforços dos colaboradores. A capacidade de produção da empresa depende de 4 fatores importantes. E aí a gente vem falando aqui da mão de obra qualificada, capacidade instalada, matéria-prima disponível e recursos financeiros para investimento. A gente apresenta aqui um fluxo, né, onde a gente fala de alguns processos, né? Quando a gente fala aqui da previsão de demanda, a gente envolve muito o pessoal do marketing da empresa, a previsão de vendas, né? Pedidos em carteira, né? E depois a gente fala da questão da abordagem quantitativa, né? Então isso está dentro do planejamento, né? Verificar o que foi feito no ano passado, a demanda que foi feita para poder ter uma estimativa de produção, né? Isso inclui também dentro do plano de produção. O planejamento de capacidade, aí a gente vem falando aqui do plano mestre de produção, que é a administração dos estoques, sequência, emissão, liberação. Mão de obra qualificada, né? Vem falando aqui o RH, a gente vai ter que ter contato com o RH o tempo todo, né? De funcionário disponível com know-how, né? Para realizar aquela atividade. Capacidade instalada, que é a estrutura da empresa, né? Máquinas e equipamentos que a empresa possui para a capacidade, matéria-prima disponível. A gente envolve também o pessoal de compras, pedidos de compras, né, fornecedores, recursos financeiros, e aí a gente vem incluindo também o pessoal do financeiro, né, os acionistas que têm investimento na empresa. E os recursos financeiros é a capacidade de investir no processo de produção, né, seja com matéria-prima ou novos funcionários. Então, na verdade, o engenheiro de produção ele vai atuar, né, dentro do planejamento dentro do planejamento de produção. Ele vai ter contato com todas as áreas, né, da empresa. Antecipar problemas de uma empresa e busca de solução. E aí a gente envolve a questão da criação de sistema, né? O engenheiro de produção, ele busca antecipar os problemas da empresa com melhores soluções, que quer dizer detectar e antecipar problemas para encontrar soluções com o uso de ferramentas de TI e outras inovações. Com o tempo, a inovação também sofre transformações, e eu diria até que é natural, né, devido à intensidade com que a inovação vem sendo requisitada, né? A gente tem visto, né, a aceleração desse processo no mercado, e o nosso objetivo é introduzir mais uma proximidade com a questão do consumidor. O desenvolvimento é para a sociedade no processo de solução coletiva, né, pois exige a exigência, né, da sociedade aumentou muito. E nos obriga a ter uma resposta mais rápidas e mais complexas, né, para atender essa exigência da sociedade. Os desafios são grandes e a gente ainda tem uma lacuna grande, né, para avançar, né, para preencher e a gente nos tornar competitivo. A gente tem que investir na tecnologia como um todo para poder se desenvolver e se destacar no mercado de forma sustentável e que satisfaça os nossos clientes que estão cada vez mais exigentes.
Então é isso, pessoal. Essa parte de buscar a solução o mundo está em constante mudança, né? Em constante evolução. Então o engenheiro de produção ele vai trabalhar cada dia com desafios, né? Tornar uma empresa competitiva é um desafio, porque um produto que você lança hoje não quer dizer que ele vai se manter muito tempo no mercado, ele logo será copiado ou melhorado. Então você buscar algo novo, né, para satisfazer o cliente, de forma a atender a sociedade, de forma a atender a sustentabilidade e também de forma a respeitar o meio ambiente, o meio que a gente vive, é um desafio. E é um desafio do engenheiro de produção. Eu gostaria de agradecer a todos e espero que tenha sido clara, né, nas informações que foram passadas. Um grande abraço.